Olá, me chamo Harulis e estou fazendo um curta animado para o meu TCC de design de animação. E nessa sequência de vídeo, eu vou mostrar minha trajetória do 0 a 100 de como eu produzi o meu curta. E vamos falar sobre o primeiro passo para criar um curta, que é a história. Que história você quer contar? E se você não sabe, se tá perdido, uma boa técnica para tirar essa ideia da sua cabeça ou surgir algo novo é o brainstorm, traduzindo tempestade de ideias. Que resumindo, é basicamente onde você joga tudo no papel, acontecimento, personagem, e ali você traça uma linha reta de um guaxinim que iria atravessar a rua, ele foi atropelado e fim da história, sei lá, algo assim. E depois você refina. Existe também o Story Cycle, que são umas perguntinhas pra você fazer um roteiro mais fechado. Quando eu participei do projeto Morre uma Estrela, colocamos em um quadro temas que achamos muito interessantes, como zona de conforto, vida após a morte e muitos outros, que eu não me lembro. Mas que a gente usou o Story Cycle, que são as 8 perguntinhas, como base pra gente fazer uma história curta e fechada. O Story Cycle são as perguntinhas. Alguém precisa de algo, vai atrás, procura, encontra, paga o preço, retoma e transformação. Isso basicamente é uma história de ato 1, 2 e 3, onde a gente coloca os acontecimentos do curta e assim monta uma narrativa circular, onde tem começo, meio e fim. Isso ajuda muito na hora de produzir um curta, principalmente um curta autoral, que precisa de um começo, meio e fim, algo finalizado. Essas perguntinhas te ajudam a colocar a história em um roteiro fechado, que normalmente chamamos de um roteiro literário. Tem outro tipo de roteiro, que é o roteiro técnico, onde você reparte melhor quantos takes tem cada cena, VFX, SFX, sound e várias outras coisas. Isso ajuda muito na hora que o storyboarder for pegar esse roteiro técnico e fazer o storyboard se baseando nele, porque ele é muito mais preciso nas situações e cenas. Isso ajuda até na decupagem e não fazer trabalho excessivo. Mas calma, espera, esse não é o trabalho mais importante da produção. Lembre-se Que nada é uma regra. Deixa a criatividade fluir e o mais importante, o que vai definir o seu roteiro é que cada diretor tem sua forma única de contar a história. Então a pergunta principal que você tem que fazer na hora que você for escrever seu roteiro, a sua história é: qual é a sua forma de contar uma história? E a minha trajetória na história começou há 1 ano atrás. No vídeo Uma Jornada ao TCC, eu já falei um pouco sobre o que eu estava escrevendo e o que um errinho na matéria que veio 1 ano antes. POV, a matéria da faculdade deveria ter vindo agora, naquela época. Enfim, isso me deu a oportunidade de lapidar minha história bem. E eu fiz ela seguindo as 8 perguntinhas do Story Cycle, já que eu percebi que uma das exigências da banca era uma história fechada. Óbvio que isso não é uma regra, mas depende da sua proposta. E eu percebi que era algo que a banca gostava, então eu resolvi seguir. E bom, o tema, no meu caso, desde o início eu já sabia mais ou menos o que eu queria falar. Eu queria falar sobre Jesus e o cristianismo no meu curta. Passei 1 ano escrevendo essa história e até me inspirou um outro projeto chamado In the Heavens, ou eu coloquei em português Além dos Céus, que tá em desenvolvimento na minha cabeça. Minha pergunta inicial foi: o que eu quero dizer ao mundo? O tema que eu escolhi foi solidão, algo universal, e eu construí a minha história ao redor da mensagem "Você não está sozinho". Assim nasceu o Spirit, um fogo consolador que transforma o luto em superação. A minha história vai contar sobre a Eden, que é uma garota que tinha um pai, mas ele acabou falecendo devido a uma guerra, e agora ela tem que enfrentar essa dor do luto. Mas ela acha que tá sozinha, mas ela não tá não. O luto ele acaba tomando a forma física, como um personagem chamado Ophel, mas seu fiel e companheiro amigo Spirit está lá para ajudá-la a enfrentar essa dor e ajudar a enfrentar essa tristeza física. Mas e você? Qual é a sua história? Qual mensagem você quer deixar no seu curta? E o que você quer trazer para o mundo, para as pessoas pensarem? Uma coisa importante é que um curta, um filme, toda a nossa trajetória, artistas, animação e todo mundo, basicamente todo mundo de artes, é o que podemos mudar na vida das pessoas. Que visão de mundo podemos trazer e refletir para elas? É nesse curta, é nessas animações,
é no seu estilo de arte e como você conta a sua história de forma única. Porque o que faz um diretor ser, ele é a sua forma única de contar essa história. Então, o que você quer mudar no mundo? O que você quer trazer as pessoas à reflexão? Ou colocar os sentimentos? O que você quer fazer? E esse foi o vídeo e eu quero saber se deu pra entender mais ou menos como colocar a história no papel. Eu não trouxe um vídeo sobre roteiro em si, porque roteiro é basicamente você sentar e escrever. Tem algumas regrinhas, como colocar tudo no presente, escaleta, primeiro, argumento e essas coisas. Mas sinceramente, eu acho que só de você colocar a história no papel e organizando as coisas já é um ótimo começo. E, bom, saiba que eu ainda tô aprendendo, então desculpa, roteiristas, se alguém ver esse vídeo. E se eu falei alguma coisa equivocada, mas foi isso que eu aprendi e entendi até agora. E, bom, é isso, gente. Acompanhe-me nessa jornada para o meu TCC e me formar como uma designer em animação. E, bom, até o próximo vídeo. Deixa o like e um comentário. Eu leio todas mesmo. Um beijo, um queijo e bye bye!